estabelecida em nome de Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso, irmãos. Sentir a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como nessa noite nós estamos sentindo. Santo, santo é o teu nome, Deus, aleluia. Vemos o quanto é bom. Sim, Vamos Senhor. provarmos desta água, desta Glória a fonte. Deus, aleluia. É muito maravilhoso, irmãos. Sim, Senhor, aleluia. Jesus olhava para Jerusalém. Jesus entregou a vida dele por Jerusalém também, para aquele povo. Jesus olhava para Jerusalém e falava: como eu queria te ajuntar, Jerusalém. Como eu queria te ajuntar você. Como a galinha junto os seus filhotes. Como eu queria fazer isso com vocês. Jerusalém estava dispersa. Jerusalém vivia o seu próprio destino. Jerusalém vivia com medo. Jerusalém vivia cheio de dúvida. Jerusalém vive o que eles vivem hoje. Jerusalém, você está aqui nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo através da palavra de Deus esta noite. Quero já passar a oportunidade de novo de trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós temos a nossa igreja. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Eu Deus por essa oportunidade que Deus concede a mim de estar aqui na casa dele, assim como os irmãos, né? Nós cultuar e louvar o nome santo do nosso Senhor. Esse que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e toda a adoração. Viemos aqui, meus amados irmãos, não fazer outra coisa a não ser render graça a esse nosso Deus. Amém? Vamos lá na palavra de Deus? No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Nessa noite da nossa mensagem, há lugar para tudo, menos para Jesus. Glória a Deus. Há um lugarzinho de Jesus aí no teu coração? Amém? Ele está no primeiro ou no último lugar? Qual lugar que ele está hoje? Ele está ali no meio. Um lugarzinho aí no seu coração. Está no primeiro? No meio ou no último lugar? Vocês estão com dúvida, irmãos? Vamos lá na palavra de Deus, amém? Jesus tem que estar no primeiro lugar de nossa vida, primeiro lugar de nosso coração. Aqueles que ainda não têm lugar, falam: bem, Jesus, há um lugar para o Senhor dentro de mim. Amém? Vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo de 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria. E todo ia alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era a casa e família de Davi. Porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito. Envolveram em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém. Só até aqui, amada igreja. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, o povo judeu, o povo de Israel,
estava sob o domínio dos romanos. E a cada 14 anos o imperador realizava um censo com fins militares e fiscais, assim como se fosse a Receita Federal de hoje. E todo homem judeu tinha que voltar à sua cidade do seu antepassado, para fazer um alistamento. Ali se alistava, meus amados irmãos, para saber, nesses 14 anos, o que aquela família conseguiu, o que produziu, o que realizou em torno daquele 14 anos. Como eu falei, fins militares e fiscais. Meus amados irmãos, como aqui nós podemos ver, José e Maria eram da descendência de Davi. Então eles tinham que voltar para a Judéia para se alistar. Podemos ver, meus amados irmãos, que nos chama a atenção. Judéia ficava 3 dias de viagem de Nazaré. Então eles foram para esse lugar, como nós acabamos de ler, e ela estava grávida. Hoje eu já tinha falado que ela carregava o Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, ela foi acompanhar José, levou ela para a cidade da Judéia para se alistar-se. E chegando lá, não havia lugares para eles. Estava abarrotado, a cidade cheia. Então não havia lugar na estalagem. Então eles foram para um lugar na manjedoura, um lugar, meus amados irmãos, onde não era feito de madeira como um curral que a gente tem nos dias de hoje, mas sim era um tipo de uma caverna. Ali se protegiam os animais, ali se colocavam animais dentro daquela caverna. E ali Maria deu a luz ao seu filho, Jesus, e colocou num coxo. Esse coxo era feito de pedra, onde colocava alimento para os animais. Então, meus amados irmãos, aqui podemos ver o nascimento do nosso Senhor. Hoje, meus amados irmãos, há muitas festas no nascimento de uma criança. Hoje podemos ver, antigamente fazia ultrassom para saber se era menino ou menino, já para começar a comprar roupinha, decorar os quartos. Mas hoje em dia já nem faz isso, faz a ultrassom e fala assim para o médico: não quero saber, vou fazer uma festa, é uma festa secreta para nós saber o dia da festa. Aí só aquela fumaça, outros faz outras coisas, para saber se é menina ou menino. Aquela alegria, aquele festão. Mas aqui podemos ver, meus amados irmãos, o Criador de todas as coisas, o Criador do mundo, não achou lugar para nascer. Não havia ninguém ali que assistisse aquele nascimento. Provavelmente isso a Maria e José. E Maria ali foi isso, enrolou o menino em um lençol, tiras de pano, em outras traduções, e colocou o menino no coxo. Então podemos ver, meus amados irmãos, o Criador. Algo prometido por Deus, não havia lugar para ele. O nascimento de Jesus é um evento marcante na história da salvação. No entanto, mesmo no seu nascimento, Jesus enfrentou rejeição e falta de lugar. A cena não é apenas histórica, é profética, atual, e ainda hoje há lugar para um trabalho, para o lazer, entretenimento, estudo, redes sociais, mas não para Jesus. Jesus só se sobrar o tempo. Hoje vivemos num mundo, irmão, de correria. Aqui podemos ver o nascimento de Jesus. Esse é um evento marcante da salvação, proferida por Deus. O Filho dele viria à terra e morreria para o pecado da humanidade. Não houve um lugar, algo profético. Jesus foi rejeitado deles, irmãos, ali no nascimento. E hoje continua da mesma maneira para muitos. Hoje temos tempo para tudo, como eu falei, para trabalho, para redes sociais que tomam o nosso tempo. Mas é aquele lugarzinho para Jesus só como só. Aquele lugarzinho de oração, aquela
vigília matinal, aquele momento secreto com Jesus. Não existe mais esse lugar para muitos. Mas eu creio que você está aqui nessa noite, e se você está aqui, é porque há um lugar de Jesus em teu coração, e esse lugar está preenchido pelo Espírito Santo, que dá força a você caminhar, que dá força para você pelejar. É por isso que você está aqui com o coração alegre, deixando muitas coisas para trás e deixando Jesus dominar a sua vida. Deus fez 7 promessas quando o Messias, ele deveria ser de uma raça humana, da semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele deveria ser de um dos 3 ramos dessa raça, de Sem. Gênesis capítulo 9, versículo 26. Ele deveria ser de certa nação desse ramo, da descendência de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ele deveria ser de certa tribo dessa nação, de Judá. Gênesis capítulo 49, versículo 10. De certa família dessa tribo de Davi. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. De certo indivíduo dessa família, uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. De certa cidade desse indivíduo, Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Então Jesus não poderia nascer em Nazaré. Jesus não poderia nascer em outro lugar. Jesus, para cumprir essas promessas, deveria nascer em Belém. Deus pusera, meus amados irmãos, em movimento tudo para completar o cumprimento de todas essas promessas. A virgem estava para dar à luz a um filho prometido, porém estava
vive para cumprir as promessas na sua vida. Glória a Deus. O nascimento de Jesus era o maior evento do século, mas quando nasceu não havia lugar para ele. Isso era um prenúncio da maneira como os homens iam recebê-lo. Tanto naquela época como ia receber nos dias de hoje. De hoje. No livro de Isaías, no capítulo 9, ali vem falando sobre o nascimento de Jesus, o que ele era maravilhoso, sua vida inteira, seu nascimento, sua obra na terra, sua ascensão, seu ministério no céu, milagre dos milagres. Esse é o Jesus, o nosso Jesus, o maravilhoso. Ele é conselheiro. Isaías capítulo 9, versículo 6. Procura-se o conselho dos amigos, dos parentes, do médico, do pastor, mas não deseja o conselheiro dos conselheiros, que sabe de tudo. Então coloca Jesus, amado irmão, dê um lugar para ele, busca o conselho dele. Você buscar o conselho dele, você está buscando o conselho certo. Ele é o conselheiro dos conselheiros. Buscamos conselheiro de tudo quando é uma outra pessoa, mas não nos curvamos o nosso joelho, buscando a direção de Deus, buscando a provisão de Deus, buscando a graça de Deus na nossa vida. Ele sabe da sua vida hoje e ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então nessa noite, busca conselho, busca direção, dê um lugar para Jesus na sua vida. Ele é Deus forte. Isaías capítulo 9, no mesmo versículo. Havia um lugar em Belém para os doutores, para os rabis, para os rabinos, para os escribas, para os ricos, para os ilustres, mas não havia para aquele que é o Deus forte. Hoje há lugar para os pregadores, para os presbíteros, para os cantores famosos, para os eminentes, para os eruditos, mas quantas vezes não concedemos lugar para Cristo nos salvar, para Ele nos curar, para Ele nos abençoar. Mas nessa noite você vai sair daqui abençoado, curado, se você der um lugar para o Senhor manifestar essas bênçãos na sua vida. Na sua vida. O Verbo nasceu, irmãos, em forma de um bebê incapaz de falar. O Verbo vivo. A luz do mundo nasceu na noite. O povo ali, meus amados judeus, estava em trevas e raiou uma luz, a luz do mundo que era o Senhor, e eles não tinham lugar para ele. Mas que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra entre nos nossos corações e que possamos sair daqui com essa luz brilhante na nossa vida e que haja lugar, nem no último e nem no meio, mas é primeiro lugar na nossa vida, prioridade, e Deus irá fazer grandes coisas na vida dessa igreja. Em seu nascimento, em todo o seu ministério, não havia lugar para Cristo. Não havia lugar para Cristo na hospedaria. Lucas capítulo 2, versículo 14. Nos lares, João capítulo 7, versículo 53. Em Nazaré, Lucas capítulo 4, versículo 24. Não havia lugar para Jesus em Israel. João capítulo 1, versículo 11. Não havia lugar para Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 23, versículo de 37 a 39. Não havia lugar na nação de Israel. 1 Reis capítulo 4, versículo 25. Não havia lugar na igreja. Salmo 133. Ainda hoje muitos corações estão sem espaço para Jesus, assim como foi na hospedaria. Há lugar para o trabalho, lazer, estudo e redes sociais, a agenda cheia.
há um lugar para ir outros. Não que isso é errado, irmãos. Não que isso é errado. Mas primeiro tem que haver o lugar de Jesus na nossa vida. Jesus em nossa vida. Hoje você pode fazer o que Belém não fez, dar lugar a Jesus em nossos corações, nos valores, nas decisões, nas vigílias da manhã, nos cultos domésticos, em todos os cultos da igreja e em todo o nosso serviço. Às vezes damos lugar quando viemos à igreja, quando saímos daqui, ou toma o lugar e o espaço de Jesus em nosso coração. As preocupações do mundo, as contas, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, as distrações desse mundo. Mas quando passamos, já entramos por essa porta, abrimos o coração e damos lugar para Jesus. Mas Ele quer, meus amados irmãos, em todo o serviço, em toda a ocasião da nossa vida, na alegria, na tristeza, na bonança, na falta, na enfermidade e na saúde. O lugar dele está lá. E ninguém toma esse lugar. Ninguém toma. Não havia casas. Não havia lugares para receber o nascimento do Criador. Mas hoje aqui nessa igreja há corações abertos para receber o Senhor na sua vida. Meus amados irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Deus seja louvado. Aí a palavra do Senhor, irmãos. Muito importante esta palavra, muito importante esta palavra nesta noite. Nós vimos ali o quanto ele foi rejeitado, humilhado, e neste mundo é isso que nós vemos. Agora eu te falo uma coisa: por que trocar o propósito? Jesus vivia esse propósito. Muitos quiseram impedir esse propósito. Ele precisou, muitas das vezes, se submeteu até aquela condição de nascimento. Mas nada conseguiu impedir o propósito de Deus nessa vida. O que está te impedindo? O que está te impedindo? Para que o propósito do Senhor possa fluir, mas é o processo. Às vezes precisa do processo para chegar no propósito. Sem processo não tem propósito, e sem propósito, ai de nós, ai de nós. Nós vamos dobrar aqui na presença do Senhor. Vamos falar com Deus agora em nome de Jesus. Aleluia. Grande Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença, meu Deus, encerrando este culto maravilhoso, culto cheio da Tua presença, Pai. Eu quero agradecer o Senhor, meu Deus, pelos irmãos e as irmãs que vieram nessa noite para Te adorar. Não veio, Senhor, porque foi forçado, não veio porque foi obrigado, mas vieram, Senhor, com livre e espontânea vontade para adorar o Senhor. Meu Deus, eu agradeço cada irmão e irmã desta noite. Agradeço os hinos que foram cantados, os testemunhos desta noite, Pai. Recebe com cheiro suave diante do Senhor. Meu Pai, te dou graça pela Tua palavra desta noite. Oh, grande Deus, muitas vezes, ó Pai, nós deixamos o Senhor Jesus para o segundo plano. Ah, meu Deus, em que todo momento Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida.
Eu peço ao Senhor agora, Pai, completa essa palavra no meu e nos nossos corações, no coração da tua igreja. Meu Deus, que nós podemos, ó Deus, a cada dia olhar, ó Deus, o que o Senhor passou e como chegou a nós, ó Pai, meu Deus, e valorizar esse Cristo, esse Deus que tem nos salvado, Jesus. Pai bendito, agora eu te peço, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, de todo perigo, pelas ruas por onde vamos passar. Nos dê uma noite abençoada, Jesus. Peço ao Senhor nessa hora, abençoa aqueles irmãos que não vieram na tua casa. O Senhor Jesus possa estar, ó Deus, visitando os corações agora, Senhor. E amanhã estaremos aqui adorando o teu nome com toda a força, ó Deus, do nosso pulmão e entoando hinos de adoração ao nosso Criador. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Que Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um culto. Aleluia. Tem algum aviso? Amada igreja, amanhã às 8 horas da manhã nós teremos 8h30. Nós teremos a escola bíblica dominical. Vamos, irmãos, vamos atender o Senhor. Muito boa essa revista. E nós vamos atender muito aqueles irmãos que não vêm, está tendo costume, às vezes está cansado, não estão conseguindo levantar de manhã. Vem, força. Sabe como que o Senhor agrada muito de nós? Quando nós fazemos além daquilo que nós queremos. Quando nós chegamos no limite, no nosso limite, aí nós falamos, não, agora eu vou fazer porque eu amo a Jesus. Então o Senhor, Ele ama aquele que faz além dos seus limites para Ele. Então 8h30 da manhã todos os irmãos estão convidados, e à noite um culto abençoado. Não falte, convida os irmãos que não vieram. Pode prometer, pode dizer para ele, olha, ontem, pode falar, ontem foi uma bênção, que é hoje, e é hoje, será amanhã, será outra bênção. Pode ter certeza, o Senhor terá mais uma palavra para o seu coração no dia de amanhã, tá? Tanto na escola bíblica, como no culto da noite, amém? Deus abençoe todos os irmãos. Aleluia. Aí, irmãos, aviso. Terminamos este culto de louvor e adoração a Deus nosso Pai, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, reine e permaneça em cada um dos nossos corações, e agora para sempre. Amém.